Palestra Verdade Oculta com Rubens Sodré e convidados. Rubens Sodré fará a palestra falando sobre tecnologia, tornando o homem obsoleto, revelações da NASA, agenda global, vacinas e muitos outros assuntos. Em seguida, teremos o palestrante Silvio de Freitas falando como começou a nova ordem mundial e os Illuminatis. Teremos a participação do professor Leandro Fernandes, apresentador de TV e teólogo. Para adquirir seu ingresso somente pelo e-mail palestradosilvio@gmail.com. Esperamos vocês. Bom, Rubens, eu deixei a cereja do bolo por último, que é o que eu mais admiro. É um político que as verdades dele hoje têm um impacto impressionante. Foi um visionário fora de época. Se tivesse vivo hoje, seria o presidente com folga. Nós estamos falando do Dr. Enéas Carneiro, né? O Dr. Enéas, a morte dele foi muito estranha, até comentado pelo próprio Jô Soares, né? Que é da Rede Podre, que fez o comentário que achou a morte isso em bastidores, que achou a morte do Enéas muito estranha. Então, até de pessoas que não se espera um posicionamento a esse respeito, houve, né? E o Enéas, eu tenho uma admiração profunda pelo Enéas, pelas palavras que foram ditas por ele. Até hoje é escancarado que as verdades que ele disse, aqueles que ele foi contra, que ele bateu forte. E é uma coisa como se ele estivesse falando do país hoje, Rubens. Eu não sei se você tem a mesma linha de pensamento no sentido das palavras, né, como são tão atuais, né? Rubens, por favor, faça uma explanação que o nosso querido Enéas merece, uma explanação do nosso guerreiro que se foi. O Enéas é uma pessoa contextualizada com o passado, com o presente dele, com o futuro dele, que é o presente nosso, e com o futuro nosso. Eu assemelho muito características do Enéas com características do Gustavo Barroso. Quem tem a oportunidade, Silvio, de ler, não a História Secreta do Brasil, porque essa narra fato passado, mas quem tem a oportunidade de ler, por exemplo, Brasil, Colônia de Banqueiros, vai ver, cara, que é atual, é contemporâneo. Quem tem a oportunidade de ler os protocolos do Sábio de Sião, vai ver que é contemporâneo nosso, e é para o nosso futuro. Do mesmo jeito, Enéas. O que Enéas falou não foi da época, da época dele para ficar preso à época dele. Se você procurar na internet, você que está assistindo hoje e não sabia disso, muita gente assiste pela primeira vez a cada programa nosso, Silvio, né? A gente agradece por isso, né? Se você nunca ouviu falar disso, procure aqui na internet, no YouTube, os discursos do Enéas e passe a prestar um pouco mais de atenção. Você vai ver que Enéas fala de coisas que não aconteciam ainda, mas que hoje acontecem, entende? E falava também de coisas que aconteceram na época e que até hoje a grande maioria da população sequer ouviu falar ou sabe que ocorre. 770 pessoas, Rubens, 770 pessoas. É porque falou do Enéas. O Enéas é o seguinte, as pessoas que conhecem admiram, né? O Enéas é o doutor Enéas, é um cara fantástico. Aí, do Enéas, Silvio, vamos falar um pouco mais sobre a pessoa, mas eu gostaria de colocar agora uma curiosidade, né? Um detalhe. O detalhe é o seguinte, repare como a mídia age, repare como a mídia trabalha, analise o caso do Enéas. Enéas foi colocado pela televisão como um idiota, como um imbecil, como um palhaço, como um cara engraçado, como cômico. Agora, a mídia colocou-o assim, ele nunca se fez de cômico, ele nunca se fez de palhaço, ele nunca cometeu um tipo de atitude ou palavra que colocasse ele próprio nesta condição. Agora, a mídia sempre o retratou assim, para quê? Para que não se desse crédito ao que ele falava. Isso é uma prática comum da mídia. A mídia manipula a opinião pública em favor do que ela tem interesse em que a população haja, pense, fale, repita, propague. Quanto ao Enéas, o que as pessoas falavam do Enéas é que ele era um tiririca, vamos dizer assim. É um palhaço. Mas o doutor Enéas era um dos caras mais inteligentes, se não o mais inteligente contemporâneo da gente, ou seja, que viveu na mesma época que nós estamos vivendo. O Tiago Vitor fez uma colocação extraordinária aqui, que é verdade, que eu nunca comentei. Ele foi o primeiro a denunciar o George Soros. Ele foi o primeiro a denunciar. O Tiago Vitor lembrou bem aqui.
Na verdade, ou seja, um que você pega no pé aí sistematicamente, que é um grande câncer da atualidade, né? E o Enésio levantava a bola, né? Que esse cara ia ser um problema para nós, né? Inclusive, eu ia falar também do Jorge Soros, porque não tem como falar do Enéas sem falar do Nióbio e do Jorge Soros, né? Que são as principais bandeiras que ele defendeu, não favorável, né? A favorável ao Nióbio contra o Jorge Soros. O Jorge Soros, antes de dar aquele golpe na Bolsa, as pessoas talvez não saibam, mas o Jorge Soros, ele elevou em 10 vezes a fortuna dele da noite para o dia, literalmente. Numa noite, ele elevou a fortuna dele em 10 vezes, porque ele conseguiu, como vamos dizer assim, força de influência, de propina, colocar pessoas lá vamos dizer, a Casa da Moeda, como é que seria lá na Inglaterra? Igual aqui, a Fazenda, né? E manipulou as ações todas para poder cair lá embaixo, ele comprou tudo. No dia seguinte, as ações voltaram ao valor que era. Ele elevou em 10 vezes a fortuna dele. E antes dele fazer isso, o Enéas já o denunciava. Né, com essas questões. Então, o Silvio, o Jorge Soros, eu ouvi esse nome pela primeira vez, não dei importância com o doutor Enéas. Ele passou despercebido. Fui mais um que apenas ouviu, entrou aqui, saiu aqui. Agora, depois de um tempo em que passamos a conhecer a questão envolvendo o endividamento dos países na mão de famílias, de pessoas, não de outros países, mas de pessoas físicas, né, através, claro, de banco que é jurídico. Mas eu digo, não é instituição governamental, é particular. Então, depois que nós começamos a rastrear isso, a debulhar isso, a caminhar nessa estrada, foi que eu deparei de novo com o nome de Jorge Soros. E aí, vendo uma entrevista revendo uma entrevista, né, gravada anteriormente do doutor Enéas, foi que eu... Pô, cara, o Jorge Soros, que já estava falando, então aquilo foi um baque. Eu acho que hoje, 795 pessoas assistindo, esse baque que eu senti, não fui só eu. Eu penso que muitos dos que estão aqui assistindo, né, quando conheceu o Jorge Soros através da evolução da agenda global, vamos dizer assim, né, e de rastrear a agenda global, quando conheceu o Jorge Soros e ouviu novamente a reportagem, a entrevista do Enéas, eu penso que estremeceu, cara. Porque, pô, é esse que Enéas falava? É esse. Olha aí, Enéas estava 100% certo. Então, doutor Enéas, como ele soube disso, Silvio? Doutor Enéas soube disso porque ele era um cara extremamente, primeiro, culto, ele conhecia, e segundo, destemido, não tinha medo, interessado em falar a verdade para as pessoas, mereça ou não mereça, porque também uma boa parte do gado não merece saber a verdade. Quando eu falo isso, eu estou falando de quem? De quem neste momento está rindo com a televisão, está ouvindo na TV as porcarias que dizem hoje para responder ou repetir amanhã no trabalho, na fila, na rua, no carro, em todo lugar. Então, essa grande massa não merecia um homem como o doutor Enéas e muito menos tomar conhecimento do que o doutor Enéas falou. Então, Silvio, quando o doutor Enéas falou do Nióbio, o que é Nióbio? Ninguém nem quer saber do que é Nióbio, quer saber do futebol, das outras coisas que tem paralelas que não colocam um prato de feijão na nossa panela, né? Agora, quando ele falou do Nióbio no primeiro momento, eu pensei, Nióbio, estão levando pedra preciosa, ouro, não sei o quê, porque você não tem noção do valor, Silvio. Você não tem noção do valor. É aquela coisa que nós aprendemos na escritura. Em parte julgo, porque em parte conheço. Então a gente julga a partir do que nós conhecemos. Se nós não conhecemos o Nióbio, nós não vamos de maneira nenhuma ver valor nisso. Então você vê um cara defendendo o Nióbio, você vai, pô, que Nióbio, que é Nióbio? Nem lembro o nome mais. E os desinformantes da internet e da televisão fazem questão de dizer que Nióbio não vale merda nenhuma, o tempo inteiro. Então, por que será que eles fizeram questão de pegar essas empresas de mineração brasileira? É para extrair o que daqui? É esmeralda? É rubi? O que eles estão extraindo daqui é nióbio, cara. Se vale alguma coisa ou não vale nada, isso é só um detalhe. O certo é que eles estão levando tudo e que o Brasil tem 95% das jazidas de nióbio de todo o planeta. Agora, se isso não é raro, é a primeira coisa que é raro e não é caro. Porque, para mim, tudo que é raro é caro, né? Então, existem os desinformantes, existem os caras
que estão a serviço dos senhores do mundo, não só lá em cima, mas também aqui na internet, vamos dizer, mais embaixo, que é para poder manipular todo mundo. Ô Silvão, doutor Enéas representa, na verdade, um grande atalaia brasileiro em favor da população. Doutor Enéas, que deixou muitas saudades, e ele já metia o pau no Lula, hein? Ele já avisava também o Lula, e aí tá aí o que aconteceu. Ele avisou também do Lula, muitas vezes. Doa quem doer, ele avisou. Rubão, doutor Enéas, que é a cereja do bolo, na minha opinião. É verdade. A questão envolvendo o Enéas, por exemplo, e vamos colocar ele e Gustavo Barroso, é você falar do Zico ou do Neymar. Por exemplo, o Zico foi o cara, na época dele. Então, hoje, aquela geração que conheceu o Zico, já morreu um monte de gente. Ou o resto está mais velho, mais gagá. Então, quando fala do Neymar, o Neymar é muito mais querido hoje do que o Zico foi. Por quê? Porque o Neymar é contemporâneo. O Neymar é da atualidade. Eu estou dando esse exemplo para você entender, né? Agora, o Gustavo Barroso, né, na época dele, cara, é como o Zico na época do Zico, tá certo? E o Enéas como o Neymar hoje, está mais vivo na mente. Mas os dois foram extremamente importantes para o Brasil, tá certo? Não vou aqui desmerecer o doutor Enéas de jeito nenhum, porque o brasileiro que eu vivi ou convivi, né, durante esse pouco período de vida que a gente tem aqui na Terra, mais importante, sem dúvida, foi o doutor Enéas. Isso eu não abro mão também, tá certo? Tiveram outros, mas ele certamente foi o mais importante da época contemporânea nossa. Isso eu defendo essa bandeira. Aí, ô Silvio, vamos lá. Falando do doutor Enéas, quando você vê esse homem chegando de mansinho e se candidatando através de um partido novo chamado Prona, você fala, mais um político querendo apenas obter seu espaço. Por quê? Isso até, eu estou citando muito a Bíblia hoje, peço até desculpa a vocês, que não é um programa religioso nem evangélico, nem espiritual, mas isso aconteceu com o Messias, ô Silvio. Quando Natanael foi convidado a conhecer o Messias, Natanael falou, por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa que presta? Né? É o pré-conceito. Então, por exemplo, candidato do Prona, do partido que foi criado agora, pode ser alguma coisa que presta? É político? Não. Pelaí, é diferente, é o doutor Enéas, não é o político. É o doutor Enéas que se candidatou à presidência. Você até disse, se não tivesse sido morto, seria presidente hoje, eu diria. Seria indiscutivelmente, com certeza. Mas eu diria, se não tivesse sido morto como candidato ou como deputado, quando foi, você já teria sido morto agora como presidente. Também corre esse risco, é verdade, é verdade. É verdade. Agora, a ideia na cabeça desse homem é a cabeça dele, carequinha de tanto pensar, cara. Esse cara é um pensador, cara. Esse cara, quando eu falo esse cara, não estou menosprezando, falo, esse homem fantástico era idealista e era pensador, era um camarada que achava, Silvio, que poderia transformar a sociedade pelo conhecimento. Entende? Eu, por exemplo, eu não tenho a mesma visão de que dá para transformar a sociedade pelo conhecimento. Para mim, dá para salvar alguns do meio da sociedade pelo conhecimento, mas não a sociedade em si. A sociedade vai nadar e morrer no meio do mar. Eu concordo com você em parte, porque é aquela coisa do merecimento, né? O povo realmente não merecia o Enéas, né? E por esse motivo eu concordo com você. O povo merece, na verdade, é o que o povo tem, né? Tanto que o Enéas falou dos Lula, pena que não falou do Temer, porque o Temer está entregando tudo. Está entregando tudo. Os pontos estratégicos do Brasil, como aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, hidrovias, tudo sendo entregue, cara. Isso aí é estratégico para o país. Enquanto isso, agora o Exército está comprando um monte de helicóptero. Vai usar contra quem esse helicóptero, se não contra nós? É contra nós. Mas então, quem votou na Dilma votou no Temer. Então está ganhando um pacote maravilhoso. Boa sorte para os petistas. Que o Temer acabe com o Brasil para fechar o trabalho da Dilma. Parabéns, petistas. Compre a porcaria parabéns. E leve também o nojo, o vômito. Parabéns, esquerdistas. Parabéns. Está aí o presente de vocês. Eu não votei na Dilma, consequentemente não votei nele. Então, mas mesmo se fosse outro, seria no mesmo. Se fosse um cara igual eles matavam. A verdade é que a nova ordem mundial é um trator, cara, é uma locomotiva, aquilo é um mamute, vem arrasando tudo. Então, Silvio, quando você ouve falar do Enéas no início, você fala, pô, quem é esse cara? Chegou aí falando umas coisas diferentes, estranhas. Primeiro, cara, que o que é estranho as pessoas não assimilam. Não assimila, não tem jeito. Se você falar uma coisa estranha para a pessoa,
ela não consegue arrumar um espaço na mente dela para equacionar aquilo, para colocar aquilo na mente. Eu sei, Silvio, porque eu converso com algumas pessoas perto de casa, vizinho, amigo, sabe? E o que você conversa para as pessoas que estão alienadas é algo que não chega de maneira nenhuma a encontrar uma guarida, um espaçozinho, ser acolhido no cérebro, na mente das pessoas. Elas não conseguem assimilar. Tanto que é um assunto que a pessoa não quer ouvir, não tem interesse de ouvir. A pessoa quer se livrar de você para não ouvir você falando. Mas não é porque o assunto é ruim ou porque você é chato. É porque a pessoa não consegue assimilar o que você está falando. O doutor Enéas, eu tenho certeza que enfrentou esse problema. Por que algumas televisões gravaram entrevistas do Enéas que estão até hoje na internet? Por que, Silvio? Ainda tem hoje muitas entrevistas do Enéas na internet, porque as televisões deram espaço para ele falar. Agora, veja se foi horário nobre, veja se foi programação nobre, ou foram programações na calada da noite que ainda precisava de um pouquinho de audiência para continuar se mantendo. É esse o caso, é o segundo. O doutor Enéas conseguiu ainda dar entrevistas na TV, porque era na calada da noite, era em programas que estavam precisando de audiência. Ô Silvio, você falou uma vez para mim assim, ô Rubens, quando os caras estão precisando arrecadar dinheiro no município, o que eles fazem? Colocam mais radares, aplicam leis mais severas para multar mais as pessoas para poder fazer mais dinheiro. Não é verdade? Também, na televisão, se o programa estiver caindo, eles vão ao extremo para levantar a audiência. O que não pode, de maneira nenhuma, é a audiência cair, senão a televisão morre, ou o programa morre. Então, o que acontece com a televisão que as pessoas não sabem? As pessoas pensam que a televisão é só ali uma coisa que está ali dentro ali, para poder aqui fora, quem está assistindo, ser entretido, divertido, sorrir, ou saber da notícia. Não é não. A televisão ali tem uma disputa enorme. Um monte de gente de uma produção, eu estou falando da televisão, estou generalizando, que é o que acontece normalmente. O pessoal da produção de um programa, aquele pessoal todo que cuida do programa para ele existir, não só ajeitando câmera, ajeitando entrevistado, ajeitando tudo, mas correndo atrás de patrocínio, precisa de audiência, porque senão a emissora saca aquele povo e coloca outro. Saca aquela equipe, saca aquela turma e coloca outra. Aquela turma vai ter que procurar emprego em outro programa da emissora ou em outra emissora, que a maioria é freelancer. Então, o que acontece? Quando o programa está ficando para baixo, aí os caras recorrem ao extremo para poder a audiência subir. O Enéas foi um elemento que só conseguiu espaço na televisão por conta dele puxar a audiência. Agora, ô Silvio, qual era a qualificação de audiência que o Enéas puxava? Para você ter uma ideia, o Enéas puxava audiência de pessoas como esses que estão assistindo a gente. Temos 820 pessoas assistindo. Imagina você, e dessas pessoas que estão assistindo a gente, eu não tenho dúvida, nas casas, um está assistindo, os outros estão vendo outra coisa. Você é o maluco da casa, é o maluco do pedaço. Né? Não. É o Ovelha Negra. É Ovelha Negra. Ô Silvio, enquanto está uma pessoa assistindo ou duas, tá certo? Aqui, a esse programa nosso, o resto da família tá lá no olho, lá na telinha lá da TV. Então, as pessoas que estão assistindo sabem que isso é uma realidade. Da mesma forma também, o público que assistiu o Enéas nessas programações era um público segmentado, não era genérico. O que é segmentado? E um público grande. Grande, porque a televisão tem muita penetrabilidade. A televisão não é igual ao livro na época do Gustavo Barroso. A televisão vai longe, pega muita gente. TV aberta. Não se falava na época em TV fechada. Hoje a concorrência ficou muito grande por causa da internet, por causa de televisão fechada, né? Mas na época, Silvio, era só televisão aberta. Então o que acontece? Tinha um público enorme, mas era extremamente segmentado. É tipo assim, olha, hoje vai ter qualquer coisa na TV, tá qualquer um assistindo, a massa, o gado. Agora, hoje vai ter Dr. Enéas na TV. Então o segmento do Dr. Enéas vai para a TV para ver. E isso dava audiência. A audiência que o Enéas carregava era por conta do segmento que ele defendia. Não vou me comparar com o Enéas, não tem como, mas é mais ou menos. Vai ter o Silvio Rubens na Mais, TV Mais. Isso aí, deixa eu fazer um adendo sobre isso, Rubens. O Rubens acabou conseguindo, a gente conseguiu um convite para ir na Rede Brasil. Nós fomos uma das maiores audiências. Eu falo fomos, mas foi o Rubens, é que eu estou lá só de suporte. O Rubens foi uma das maiores audiências daquele programa. Fomos convidados uma segunda vez, nós batemos de novo a audiência. O Rubens foi convidado para a Rede TV. Segundo o João Ruth,
foi uma das maiores audiências, se não a maior, do programa Vejam Só. Então, o Rubens está começando a ter o espacinho dele, não porque ele se interessa pela televisão, não porque ele quer aparecer, e sim ele quer mostrar para as pessoas que existe o lado B, né? Que nós podemos até nos considerar o lado C, D, E, F, sei lá, do que está aí hoje, que era assim que era considerado o Enéas, que nós estamos falando agora. Então, a ideia é, eu tendo possibilidade de levar o Rubens para programas sérios, né? Não programas humorísticos ou programa de Luciana Gimenez, não, nada disso. Programas sérios de debate para o Rubens expor as ideias para poder atingir as pessoas e não para aparecer. Porque o Rubens recusou milhares de convites, milhares. No auge, que ele estava no auge, ele recusou vários convites. Agora o Rubens não está no auge? As 820 pessoas aqui, recorde de audiência, que o digam, né? Então o Rubens... No auge do DVD, Silvio, é que você vai mudando de mídia, né? A época do DVD já é do passado. Então, no auge do DVD, agora é auge da mídia contemporânea, né, de hoje, aí, na mídia internet. Exatamente. Então, quanto mais espaço o Rubens tiver, certamente ele vai lá falar as verdades, vai colocar e incomoda. Você vê que geralmente ele é atacado, ele é hostilizado, não de uma maneira absurda, mas ele tem a sua hostilização quando ele aparece na própria TV, não pelo público, né? O público ele não é tão hostilizado. Você vê que você não teve tanta pancada das suas posições na Rede TV. Você percebeu isso, né? Eu mesmo, quando eu coloquei o vídeo lá, 99% faz observações congruentes, observações, o Rubens não foi tão bem, o Rubens não foi tão mal, e não críticas agressivas, que é um bom sinal. O pessoal está pelo menos ouvindo, né? Isso é interessante, né, Rubens? Então, essa posição que o Rubens colocou em relação ao doutor Enéas, ele pode até vestir essa roupa, não na mesma proporção, claro, né, que a gente não quer comparar ninguém a ninguém, mas o Rubens tem o mérito dele. Pode continuar, Rubens, desculpa a interrupção. Ô, Silvio, se eu disser para você que meus heróis estão todos mortos, você acredita, cara? Ainda bem que seus heróis não morreram de overdose, ainda bem, né? Só do Cazuza. Então, Silvão, os heróis que eu admiro estão todos mortos, Silvio. Mas não é por causa da ação do tempo somente, é porque foram mortos prematuramente. Um dos meus ídolos é Nikola Tesla. Pô, Nikola Tesla foi covardemente morto porque o cara descobriu meios de gerar energia de graça para todo mundo. Energia gratuita. E bateu de frente com o JP Morgan, que era dono das empresas de distribuição de fio, de cabeamento. Foi na época que colocaram energia elétrica. Inclusive, a energia deles era dispendiciosa, que o Thomas Edison defendia. O Nikola Tesla é quem criou a ideia da corrente alternada para poder ser transportado. Os caras se apoderaram da ideia dele e mataram ele para ele não dar energia de graça para o povo. Ainda colocaram nele na culpa de ter desenvolvido o raio da morte. Mentira! Quem o tempo todo se aproveitou da morte para poder fazer fortuna foi Thomas Edison, que matava centenas de elefantes em praça pública eletrocutado para divulgar a cadeira dele de matar gente, que é a cadeira da cadeira elétrica, que é aquela pena máxima que tem. Pena de morte. Pena de morte, isso aí. Então vamos lá. Nikola Tesla, não vamos falar muito, porque não é Nikola Tesla o assunto, mas é um dos grandes ídolos, realmente, da humanidade. Anti-maçom, né? Anti-Illuminati também. Foi totalmente contra o sistema, usado, abusado pelo Thomas Edison e morreu nas mãos do JP Morgan por conta da CIA, né? A CIA agora liberou documentos secretos que eram os planos eu fiz um vídeo esses dias aí, você deve ter visto, né? Eram os planos da distribuição gratuita de energia para o povo. A CIA não confiscou, a palavra confiscou é bonito, né? Roubou dele, negou a vida toda. Quem falava isso era chamado de conspiracionista, né? De teórico da conspiração, e agora a própria mídia corporativa teve que realmente declarar a verdade, que a CIA realmente roubou todos os planos do Nikola Tesla para abafar o caso, para não dar energia gratuita para as pessoas, energia elétrica. Então, Nikola Tesla é um deles. O outro deles é Abraham Lincoln. Abraham Lincoln pegou os greenbacks, ele criou os greenbacks. Era o dinheiro que vinha a partir do labor, do trabalho dos americanos, não dinheiro da Inglaterra, não dinheiro do banco inglês, porque até então os Estados Unidos era colônia, eram 13 colônias americanas. E assim que conseguiu a emancipação,
depois de 2 ou 3 presidentes, entrou Abraham Lincoln. O que os caras fizeram para tirar ele? Criaram a guerra, os Yankees tiraram ele. Os Yankees capitalistas que estão até hoje, em homenagem a ele, para adornar o túmulo dele e colocar o monumento de Lincoln em Washington. Então você vê como esses caras trabalham. Então, senhor, tem números, mas vou citar só mais um para não ocupar tempo. É o Titanic, Silvão. Quem estava no Titanic? O pessoal do fundo de reserva, ou seja, perdão, o pessoal que era contra o fundo de reserva, que hoje domina o mundo. Essa questão de dívida como dinheiro. Os caras que bateram de frente com eles no Congresso estavam todos dentro do Titanic. Morreu todos de uma vez. E sabe quem cancelou? Eu até deixei anotado aqui, porque o negócio de nome eu não lembro. Eu anotei aqui, ó. JP Morgan, o financista internacional que possuía a controladora da White Star, a empresa do Titanic, devia ter viajado no Titanic, mas cancelou a viagem alguns dias antes da partida, alegando doença. Agora, será que foi só ele? O industrialista Harry Clay Frick, a sua esposa, o banqueiro Horace J., ainda o milionário Harding e o milionário George Washington Vanderbilt, todos ligados a Morgan, estavam entre as várias figuras proeminentes que cancelaram no último momento a viagem no Titanic. É assim, o cara convidou um monte de gente, rico da época, deu passagem de graça para estrear o Titanic. Entre eles, os parlamentares que eram contra o fundo de reserva. E eles também iam juntos. O pessoal da Ilha Jequill da Geórgia, que criou o FED, ia junto. Mas na hora H cancelaram a viagem, não foram e afundaram o Titanic. Que é mais uma teoria da conspiração. Um dia, depois que todos os índios forem mortos, aí a cavalaria chega para poder levantar o troféu. Então, um dia eu vou falar isso, igual estão falando hoje, né, do assassinato do Kennedy, que já caiu, né, virou coisa pública e notória. Os documentos todos foram abertos agora há uns 10 anos atrás, é super interessante. No Brasil publicou todos eles, né, o FBI confiscando, roubando, palavra confiscar é bonita, roubando todas as anotações de Tesla, né? O assassinato do Tesla. Tudo vem à tona, Silvio, no apagar das luzes, quando não tem mais importância, quando o show já terminou e as cortinas fecharam, aí vem à tona.